Em nossa jornada de fé, somos frequentemente confrontados com vales de sombra, momentos em que a dor parece insuportável e a esperança uma miragem distante. Antes de unirmos nossos corações em oração, convido você a mergulhar conosco em uma das narrativas mais poderosas e íntimas de todas as Escrituras, um relato que fala diretamente aos nossos corações feridos e às nossas almas cansadas. Encontramos essa história no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 a 23. É uma tapeçaria tecida com os fios da tristeza profunda, da espera angustiante, da decepção palpável e, crucialmente, de uma fé que se recusa obstinadamente a morrer, mesmo diante do túmulo selado. A cena se inicia imersa em um luto profundo e palpável. Quando Jesus finalmente chegou à aldeia de Betânia, Lázaro, seu amigo querido a quem ele amava, já estava morto e sepultado há 4 longos e intermináveis dias. 4 dias de pranto incessante. 4 dias em que a finalidade da morte parecia ter selado qualquer possibilidade de reversão. 4 dias de um silêncio sepulcral que ecoava o vazio deixado pela perda. O túmulo estava fechado, a pedra rolada simbolizando o fim. A família estava destroçada pela dor. O coração de Marta e Maria partido em 1000 pedaços. Os vizinhos e amigos da comunidade local também choravam, compartilhando o peso daquela perda tão real e dolorosa. O momento parecia definitivo, a tristeza insuperável. Se você já enfrentou um momento em que a dor parecia ter a última palavra, digite "Jesus é minha esperança" nos comentários. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, haviam enviado mensageiros a Jesus anteriormente, assim que seu irmão adoeceu gravemente. Elas nutriam a esperança fervorosa de que ele, o Mestre, a quem tanto amavam e em quem tanto confiavam, viesse a tempo. Acreditavam piamente que ele, com seu poder divino, poderia curar Lázaro, repreendendo a enfermidade e restaurando sua saúde. Contudo, agora, com o passar daqueles 4 dias sombrios, tudo parecia irremediavelmente tarde demais. A morte já havia feito seu trabalho. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava finalmente se aproximando da aldeia, ela não esperou um instante sequer. Ela não permaneceu sentada, imóvel em sua dor paralisante e em seu luto profundo. Levantou-se de onde estava e correu ao encontro dele, impulsionada por uma mistura de angústia e uma fagulha persistente de fé. Seu coração estava quebrado, estilhaçado pela perda, mas, mesmo assim, ela foi até ele. Maria, por sua vez, talvez mais introspectiva ou simplesmente esmagada pelo peso da tristeza, permaneceu em casa, envolta em seu sofrimento. Cada irmã carregava seu luto de uma maneira diferente, processando a dor à sua própria maneira, mas ambas, sem dúvida, sentiam o aguilhão cortante da decepção, a sensação de que suas expectativas não haviam sido atendidas no tempo que esperavam. Então, o encontro acontece. Marta, com a voz embargada e o coração apertado, dirige-se a Jesus com palavras que ecoam a profundidade de sua dor e sua fé conflitante. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se você já se sentiu decepcionado com a aparente demora de Deus, compartilhe um "Senhor, ensina-me a esperar em Ti" nos comentários. Ouça novamente com atenção a cadência dessas palavras, o peso emocional que carregam. Senhor, se estiveras aqui. Você consegue quase sentir a angústia vibrando em sua voz, a tristeza profunda que a consumia, a honesta e palpável decepção por Jesus não ter chegado antes, quando ainda havia, humanamente falando, uma chance de cura. É uma frase que muitos de nós, em diferentes contextos e com diferentes dores, já sussurramos em meio a lágrimas amargas, em momentos de profunda aflição e questionamento. Senhor,
se tivesses respondido à minha oração daquela forma específica, Senhor, se tivesses intervindo mais cedo antes que as coisas chegassem a este ponto, Senhor, se tivesses curado meu ente querido como tanto supliquei, Senhor, se tivesses apenas impedido que isto acontecesse, que esta tragédia se abatesse sobre nós. E, no entanto, mesmo em meio à sua dor lancinante, à sua perplexidade e à sua frustração compreensível, Marta não se fecha completamente. Ela não vira as costas para Jesus e se afasta, amargurada e ressentida. Ela não permite que a decepade se transforme em distanciamento, em uma barreira intransponível entre ela e o Mestre. Pelo contrário, ela continua sua fala com uma frase que rompe a escuridão daquele momento como um raio de luz inesperado, uma declaração de fé que desafia a lógica da situação. O versículo 22 de João 11 registra suas palavras surpreendentes, mas também agora, sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Pense por um instante na profundidade e no poder dessas palavras, mas também, agora, duas palavras, simples mesmo agora, na tradução literal, mas que carregam o peso do céu, a tenacidade de uma fé que se recusa a ser aniquilada. Se a fé de Marta, mesmo na dor, te inspira, escreva, mesmo agora, eu creio, Senhor, nos comentários. Mesmo agora, depois do sepultamento, quando o cheiro da morte ainda pairava no ar. Mesmo agora, depois de tantas lágrimas derramadas que certamente haviam deixado seus olhos inchados e seu coração exausto. Mesmo agora, depois do silêncio ensurdecedor da ausência de Lázaro, que antes preenchia a casa com sua presença. Mesmo agora, quando toda a esperança humana parecia ter se esvaído completamente e o túmulo selado parecia ser a palavra final e irrevogável. Mesmo agora, eu ainda acredito, eu ainda mantenho uma centelha de fé em ti e no teu poder. As palavras de Marta são cruas, corajosas e incrivelmente belas em sua honestidade e resiliência. Ela acreditava, contra todas as evidências aparentes, que Jesus ainda poderia fazer alguma coisa, que seu poder não estava limitado pelo tempo, pela morte ou pelas circunstâncias desesperadoras. Ela cria que ele não estava confinado à sua linha do tempo humana, aos seus seis e porquês. Ela cria que mesmo depois que tudo parecia terminado, ele ainda tinha a palavra final, a prerrogativa de mudar o cenário. E Jesus, olhando nos olhos daquela mulher quebrantada, mas incrivelmente forte em sua fé, respondeu com uma promessa direta e poderosa: teu irmão há de ressuscitar. Mas, antes de realizar o milagre que ecoaria através dos séculos, ele primeiro chamou à tona, provocou e afirmou a fé que residia no coração de Marta, mesmo que soterrada sob camadas de dor e decepção. Querido amigo, querida amiga, peço que você pause aqui por um momento, respire fundo e abra seu coração, porque eu acredito firmemente que Jesus está sussurrando essas mesmas palavras de esperança para você hoje, exatamente onde você está. Se você precisa ouvir a voz de Jesus trazendo esperança à sua situação, comente com: fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Mesmo agora, Ele diz para você, mesmo agora, depois que aquele sonho tão acalentado morreu e foi sepultado em seu coração. Mesmo agora, depois que aquela porta que você tanto esperava que se abrisse, fechou-se com um estrondo em seu rosto. Mesmo agora, depois daquele diagnóstico médico que soou como uma sentença. Mesmo agora, depois daquela traição dolorosa que quebrou sua confiança e deixou cicatrizes profundas. Mesmo agora, depois de tantas noites em que você chorou até adormecer, por semanas a fio, sentindo o peso da solidão e do desespero. Mesmo agora, Ele pode trazer vida novamente onde só existe morte e desolação.
Talvez você tenha enterrado muitas coisas ao longo da sua jornada. Sonhos que foram frustrados, relacionamentos que se romperam de forma dolorosa, a alegria que parece ter desaparecido sem deixar vestígios, a confiança em si mesmo e nos outros que foi abalada. Talvez você tenha decidido parar de ter esperança, porque a dor da decepção recorrente se tornou um fardo pesado demais para carregar, uma ferida que se recusa a cicatrizar. Talvez você tenha começado a dizer a si mesmo, repetidamente, que é tarde demais, que o tempo passou, que a oportunidade se foi para sempre. Talvez você tenha se convencido, no íntimo do seu ser, de que Deus já encerrou aquele capítulo específico da sua história, que não há mais nada a ser feito, que o ponto final já foi colocado. Mas Jesus, o mesmo Jesus que encontrou Marta, em sua dor, está parado bem diante da sua quebrantadeira hoje, olhando nos seus olhos com compaixão infinita. E Ele está dizendo com toda a sua autoridade divina: eu ainda não terminei. Eu não estou atrasado, eu estou aqui, e eu ainda tenho poder de ressurreição. Se você tem sonhos ou esperanças que parecem mortos, mas anseia pela ressurreição de Deus, declare: Senhor, ressuscita meus sonhos, nos comentários. Esse é o tipo de fé que Marta demonstrou. Uma fé que não se baseia em ter todas as respostas, em entender todos os porquês de Deus, mas uma fé que, mesmo na escuridão mais densa, mesmo quando a lógica humana grita o contrário, ainda acredita no poder e na bondade do Senhor. É uma fé que ousa sussurrar, mesmo com a voz embargada pelas lágrimas e o coração apertado pela dor: eu confio em Ti, Senhor, mesmo sem ver uma solução aparente. É uma fé que declara com convicção: eu não vejo o caminho à minha frente, tudo parece confuso e bloqueado, mas eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Talvez neste exato momento, sua família esteja à beira de um colapso, com relacionamentos desgastados e a unidade ameaçada. Talvez você esteja completamente exausto, mentalmente, com pensamentos que não te dão trégua, emocionalmente, com um coração sobrecarregado de tristeza ou ansiedade, e espiritualmente, com uma fé que parece estar se esvaindo. Talvez a batalha que você está enfrentando já se arrasta por tanto tempo, por tantos meses ou anos, que você começou a perder o ânimo, a vontade de lutar, sentindo-se tentado a simplesmente jogar a toalha. Mas permita-me lembrá-lo, com toda a convicção da palavra de Deus, desta verdade inabalável: Jesus não se intimida com o túmulo, com a morte, com o cheiro de decomposição. Ele não está limitado pelo tempo humano, pelas nossas noções de cedo ou tarde. Ele não tem medo da sua bagunça, dos seus erros, das suas imperfeições. Ele não se desencoraja com as suas dúvidas ou com a sua fé vacilante. Ele não recua diante do som do seu choro ou da profundidade da sua dor. E ele categoricamente nunca está atrasado. Se sua fé está sendo provada, mas você escolhe confiar, escreva: mesmo sem ver, eu confio em Ti, meu Deus, nos comentários. Ele é, em sua própria essência, a ressurreição e a vida. Quando Ele entra em cena, quando sua presença se manifesta, coisas mortas voltam a viver. Quando Ele chama o seu nome, com sua voz poderosa e cheia de autoridade, até mesmo aquilo que estava enterrado, esquecido e considerado perdido para sempre, deve se levantar, deve obedecer ao comando do Criador. Portanto, hoje, permita que seu coração ecoe a fé de Marta. Diga isso novamente, mesmo que através da dor, mesmo que com a voz trêmula: mesmo agora, Senhor, eu creio. A carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nos oferece um lembrete poderoso e encorajador desta capacidade ilimitada de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você pode sentir que chegou ao fim da linha, ao limite de suas forças, ao ponto de não retorno. Mas Deus, em sua infinita graça e poder, diz que ainda há mais. Mais cura do que você imaginou ser possível. Mais restauração para relacionamentos quebrados e corações feridos. Mais esperança onde só havia desespero. Mais graça para cobrir cada falha e cada necessidade. Mais, muito mais do que você pensou ser possível alcançar ou merecer. Mais, infinitamente mais, do que você ousou pedir em suas orações mais fervorosas. Portanto, agarre-se a essa promessa, não desista. Mesmo agora, Ele pode curar seu coração partido. Mesmo agora, Ele pode restaurar seu propósito perdido. Mesmo agora, Ele pode soprar paz em meio ao seu caos interior e exterior. Se você crê que Deus pode fazer infinitamente mais, comente com um sonoro: Deus de milagres, eu creio no teu poder. Mesmo agora, Ele pode abrir uma porta em sua vida que nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma força contrária pode fechar. Mesmo agora, Ele pode falar palavras de ressurreição sobre áreas da sua vida que você considerava mortas e enterradas para sempre, sem qualquer chance de recuperação. Jesus não é apenas alguém que dá vida, Ele é a própria vida, a fonte de toda a existência. E onde Ele está, onde sua presença se manifesta, a morte perde seu aguilhão, o desespero perde sua força e a escuridão é dissipada pela sua luz gloriosa. Portanto, não desista da esperança, não entregue os pontos. O seu momento, mesmo agora, o seu milagre, a sua virada divina, pode estar muito mais perto do que você imagina. Talvez há apenas um passo de fé, há apenas uma oração de entrega. Agora, com o coração aberto e a alma sedenta, vamos dedicar um momento para nos derramarmos diante daquele que é especialista em transformar lamentos em dança e túmulos em testemunhos de seu poder, Senhor Jesus, Mestre da vida e vencedor da morte. Neste instante eu elevo meu coração a Ti e junto com ele elevo cada alma ferida que me acompanha nesta oração, cada pessoa que está silenciosamente lutando para manter tudo sob controle, para não desmoronar diante das pressões. Tu nos vês, Senhor, em nossa totalidade. Tu conheces nossas histórias, os detalhes mais íntimos de nossas vidas, as batalhas que nunca ousamos verbalizar para ninguém, as lágrimas que derramamos em segredo, no travesseiro, longe dos olhares alheios e o peso imenso que carregamos por trás de sorrisos forçados e aparências de força. Se você está pronto para derramar seu coração diante do Senhor, declare: Aqui estou, Jesus, ouve meu clamor, nos comentários. Para aquele que, talvez até eu mesmo, se sente no fim da corda, sem mais forças para segurar. Para aquele que está ficando cansado de ter esperança, exausto de esperar por uma mudança que nunca chega. Para aquele que tem orado com fervor, esperado com paciência, mas ainda não viu o romper da aurora, o milagre pelo qual tanto anseia. Fala, Jesus. Fala ao silêncio ensurdecedor da nossa dor, assim como falaste com Marta em seu luto profundo. Assim como chamaste Lázaro para fora do túmulo, desafiando a própria morte. Fala novamente, Senhor. Chama as coisas mortas em mim para a vida. Sopra esperança sobre minha desesperança. Sussurra tua paz, que excede todo entendimento, sobre meu pânico e minha ansiedade. Fala teu propósito divino sobre minha confusão e minha falta de direção. Libera tua alegria sobrenatural, bem no meio da minha tristeza e do meu luto. Eu ainda creio, Jesus, mesmo agora, mesmo depois da demora que tanto me afligiu, mesmo depois do silêncio que pareceu uma eternidade, mesmo depois da decepção que quase me fez desistir. Eu creio que tu
ainda és poderoso para fazer o impossível. Eu creio que tu ainda és bom, em teu caráter imutável. Eu creio que tu ainda estás operando milagres, mesmo que meus olhos não os vejam imediatamente. E eu escolho me firmar nessa verdade hoje, com todas as forças da minha alma. Tu não estás limitado por aquilo que eu consigo ver ou compreender. Tu não estás restrito pela minha linha do tempo humana, pelas minhas noções de urgência. Tu não estás preso àquilo que o mundo chama de final, de irremediável. Tu és o Deus que faz beleza das cinzas da minha vida. O Deus que traz luz para a minha noite mais escura. O Deus que se aproxima do túmulo da minha desesperança e ordena, com autoridade, removei a pedra. Se você crê que Deus está operando mesmo no silêncio, comente com um fervoroso: eu creio no teu agir, meu Deus, mesmo agora. Então, agora mesmo, Senhor, eu te convido a entrar em cada área da minha vida. Traz tua paz, onde me sinto ansioso e inquieto. Traz tua alegria, onde o luto tem permanecido por tempo demais. Traz tua cura para os lugares quebrados em meu corpo e em meu coração. Traz tua esperança onde a decepção fincou raízes profundas. Traz nova vida aos sonhos que eu já havia enterrado e à fé que se tornou cansada e fraca. Mesmo agora, Senhor, move-te em minha vida. Faz aquilo que somente Tu podes fazer. Tu és o restaurador de tudo o que está quebrado. Tu és meu criador de caminhos onde não há caminhos, operador de milagres, guardador de promessas. Tu és aquele que pega minha ruína e escreve uma história de redenção sobre ela. Tu és aquele que enxuga minhas lágrimas e transforma meu pranto em dança, como diz o Salmo 30. Sim, Senhor. Obrigado pela maneira como Tu reescreves minha história. Mesmo quando não entendo Teu tempo, ajuda-me a confiar em Teu coração. Mesmo quando me sinto esquecido, lembra-me que ainda sou segurado por Teu amor. Mesmo quando a vida não segue o plano, que eu me lembre que Tu nunca cometes erros. Tua palavra em Mateus 11 é meu refúgio hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui estou, Senhor, eu venho. Trago meu esgotamento, meus medos, minha tristeza e meus fardos. Tudo o que não consigo mais carregar, eu deponho aos Teus pés. Eu me rendo, eu libero o controle, escolho a confiança em vez do medo, recebo Tua paz e declaro que Tua graça é suficiente. Teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Mesmo agora, Tu estás trabalhando. Eu te adoro, Jesus. Tu nunca mudas, nunca falhas, nunca me deixas. Obrigado por me amares. Acredito, Senhor, o melhor ainda está por vir. A ressurreição ainda é possível. Milagres ainda acontecem. E este momento não é o fim da história. Mesmo agora, Tu estás escrevendo um novo capítulo, e eu esperarei com esperança. No precioso e poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração pela intervenção e ressurreição de Deus em sua vida tocou seu coração, cele sua fé com um vibrante Jesus, minha ressurreição e vida, eu confio em Ti, amém, nos comentários, e que a esperança viva de Cristo inunde seu ser. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir.